Capítulo 12. Histórias dentro de histórias, TDAH e família. Em sua maioria, pais e mães que me procuram preocupados com o TDAH dos filhos poderiam ser descritos da mesma maneira que Rai e eu. Pessoas zelosas que amam os filhos e estão tentando fazer seu melhor. Geralmente vejo nossos problemas e estresse refletidos nos deles. Estilos de vida frenéticos, problemas pessoais mal resolvidos, tensões conscientes ou não. Sem perceber, muitos desses pais claramente apresentam eles próprios sinais de TDAH. Com ou sem o transtorno, muitas mães e, sobretudo, pais são descritos com frequência como, abre aspas, tendo pavio curto e um temperamento imprevisível. Nenhum dos casais que recebi no meu consultório tinha sido incentivado antes por qualquer profissional a observar atentamente como suas emoções, sua rotina e o seu casamento afetavam seus filhos. O estresse para eles estava associado a dificuldades financeiras, a doenças graves ou a mortes na família, ou quem sabe a explosão de uma bomba nuclear no quintal de casa. Rotinas frenéticas e relações estremecidas na concepção deles era normal e faziam parte da existência humana. Só que crianças sensíveis, como são todas as crianças com TDAH, são particularmente afetadas por esse tipo de tensão. Quando feitas as perguntas adequadas, esses pais e mães quase sempre confirmam que há estresse na família. Quando consigo entrevistar os pais dos adultos que me procuram para uma avaliação, eles quase invariavelmente recordam desavenças ou pressões importantes na família, sobre as quais seus filhos, os adultos que estou avaliando, pouco sabem. Às vezes, ao examinar a história dos primeiros meses ou anos de vida do meu paciente, ouço um pai ou mãe dizer: "Ah, mas o divórcio aconteceu quando minha filha já estava com 8 anos." Interpretação essa que deixa de lado algo importante. O que mais afeta emocionalmente uma criança não é o divórcio em si, mas as tensões de longo prazo e o peso emocional que precedem qualquer divórcio. Nenhum casal com um matrimônio feliz acorda um belo dia de manhã e decide se separar. Os estresses que finalmente separam uma esposa de um marido passam anos causando danos subterrâneos antes de romperem a superfície. Quase todos os divórcios são o ápice de meses e anos de decepção, amargura, abatimento e dor. Nos casos em que há abuso físico ou emocional incessante, o divórcio em si é inclusive um passo positivo, tanto para a vítima do abuso quanto para os filhos do casal. Nos poucos casos em que pais e mães negam categoricamente qualquer estresse em sua vida, ainda fico com a sensação de que há mais coisas sob a superfície do que o casal está psicologicamente pronto para perceber. As pessoas podem ser profundamente afetadas por ansiedades e estresses dos quais não têm qualquer consciência. Muitas vezes é essa a impressão que tenho, por exemplo, quando conheço alguém que se intitula uma, entre aspas, pessoa feliz, que gosta de, entre aspas, pensar positivo. Uma mulher recentemente veio falar comigo sobre a filha de 13 anos, que já tinha recebido um diagnóstico de TDAH. Essa mãe insistia que o problema havia começado quando a garota tinha 4 anos. Por volta dessa época, seu marido ficara gravemente deprimido e o casal passara por dificuldades que acabaram resultando no fim do casamento. Os primeiros anos depois da minha filha nascer foram os mais felizes da minha vida, ela disse. Eu garanti que aceitava seu relato de felicidade, mas que mesmo assim achava, embora é claro não pudesse provar, que estresses inconscientes e significativos tinham deixado sua sensível filha emocionalmente insegura, interferindo no processo de sintonização. Sugeri que se o marido dela tinha ficado profundamente deprimido, talvez tivesse carregado consigo, durante uma vida inteira, as sementes dessa depressão, os efeitos inconscientes e mal resolvidos de alguma experiência difícil na infância. É verdade, concordou ela, ele teve mesmo uma infância problemática.
De muitas formas, expliquei, ela talvez tenha precisado cuidar emocionalmente dele ao longo de toda a relação do casal, mesmo antes do nascimento da filha. Cuidei mesmo, concordou ela. Descobri isso na terapia após o divórcio. Isso certamente lhe cobrou um preço emocional dela, sugeri, ainda que ela não percebesse. E o fato de ela não ter consciência do seu papel maternal em relação ao marido significava que ela também devia ter levado consigo vestígios de experiências dolorosas em sua infância. De alguma forma, talvez ela tivesse aprendido cedo na vida a reprimir as próprias necessidades para poder atender a dos outros. Isso também é verdade, respondeu ela, mas o senhor não pode me dizer que eu não estava feliz quando eu estava. Terminamos a sessão concordando em discordar. Até agora, 3 semanas depois da consulta original, ela não voltou para uma reavaliação. E eu não acho que vá voltar. O que eu estava questionando não era sua lembrança de sentimentos felizes, mas sim de sua crença de que a infância da filha tinha sido livre de um forte estresse emocional. Não exigi que ela aceitasse minha opinião, mas entendo que ela não se sinta à vontade para seguir se consultando com um médico que, na opinião dela, faz pressuposições equivocadas. Às vezes um casal nega as tensões no casamento e se concentra no que acredita estar errado com seu filho ou filha, para evitar conflitos entre si. Um pai que claramente tinha problemas com bebida não queria sequer considerar a possibilidade de isso ter afetado e continuar afetando seu filho adolescente. Sem dúvida, por medo de despertar a raiva no marido. A esposa não o confrontava. Ambos negavam para mim quaisquer problemas no casamento, mas a tensão entre os dois era visível. Não é incomum que a mãe compareça sozinha na primeira consulta. Ele disse que já tinha consultado 2 médicos e não precisava consultar mais um, me explicou uma mulher, com a voz embargada, se referindo ao marido. Como aconteceu aqui em casa com Rai, que é a esposa do Gabor, muitas mães carregam a responsabilidade inteira pelo bem-estar emocional da família. Elas talvez estejam se esgotando há anos. Uma divisão desigual de esforço emocional é um dos principais motivos pelos quais a depressão é mais comum em mulheres. Vemos também muitas mães solo, separadas ou divorciadas. Outras casaram de novo e estão tendo problemas com o filho ou filha do primeiro casamento. Estresse, depressão materna, desavenças conjugais, separação, divórcio são mais comuns em famílias de crianças com TDAH. Além de depressão, baixa autoestima e problemas relacionados à criação dos filhos, escreve Russell Barkley, pais de crianças com TDAH têm uma probabilidade maior de relatar outros tipos de estresse. Ele diz ainda, abre aspas, uma fonte de estresse é a própria relação conjugal. Pais e mães de crianças com TDAH são mais suscetíveis a crises no matrimônio. Ao longo de um acompanhamento de 8 anos, pais biológicos de crianças com TDAH tiveram a probabilidade 3 vezes maior de passar por uma separação ou divórcio do que pais de crianças sem o transtorno. Mães de crianças com TDAH foram mais propensas a relatar depressão e classificar o próprio casamento como estressante, fecha aspas. Pode-se argumentar, claro, que o comportamento da criança com TDAH é o que deixa a mãe deprimida e intensifica as desavenças no casamento dos pais. Cuidar de uma criança com TDAH pode ser muito estressante, mas a maneira como pais e mães reagem a isso depende muito de quais fatores de estresse e capacidades adaptativas eles carregam ou não dentro de si. O estresse e as desavenças estão quase sempre presentes antes de a criança apresentar um comportamento típico de TDAH e com bastante frequência antes mesmo de a criança nascer. Os casos que mais partem o coração são os de adultos na meia-idade ou mais velhos que simplesmente não conseguiram dar muito sentido ao próprio mundo ou à própria vida, apesar de possuírem qualidades evidentes, como gentileza, inteligência e um potencial criativo.
Quando ouvimos a história dessas pessoas, descobrimos que muitas delas sofreram algum tipo de abuso ou negligência, talvez sem ter sequer consciência disso. Às vezes elas se lembram dos acontecimentos, mas não se recordam das emoções envolvidas. E mesmo quando as emoções do passado são lembradas, as pessoas não conseguem fazer associação com seu estado mental no presente. Stefan é um homem de 30 anos. Na sua primeira visita ao meu consultório, disse: Doutor, vim aqui porque não estou conseguindo fazer nada, a não ser ficar mais velho e mais grisalho. Ele falava em tom de brincadeira, o que eu interpretei como um mecanismo para se distanciar de sentimentos que lhe eram profundamente perturbadores. Tem um monte de coisas que eu gostaria de fazer, declarou ele, mas agora eu não consigo pensar em nenhuma. Eu nem começo mais nada, porque sei que não vou terminar. Apesar da inteligência evidente, ele nem sequer concluir o ensino médio, tinha ido bem em matérias que conseguia entender durante as aulas, mas se mostrara totalmente incapaz de abrir um livro para estudar. Ele agora trabalhava no armazém. Quando questionado sobre sua infância, Stefan declarou que tinha sido totalmente normal, eu acho. Questionado mais a fundo, falou que, abre aspas, na maioria das vezes, era minha mãe que mandava, e ela de vez em quando sacava a colher de pau, fecha aspas. Quando pedi que ele explicasse melhor, ele respondeu no mesmo tom casual e sarcástico, que abre aspas. Quem fizesse bagunça levava colherada de pau no traseiro, fecha aspas. Ele se lembrava do pai como uma figura distante e ausente. Segundo Stefan, a mãe tinha se casado com aquele homem por pena, mas não parecia amá-lo. Abre aspas. Uma das maiores decepções da minha mãe, disse ele, foi ter tido 3 filhos iguaizinhos ao meu pai. E se Stefan não tivesse aprendido a usar o seu humor como uma proteção? Talvez ele tivesse dito que na sua família, 1, havia pouco amor. 2, seu pai era frio. E 3, sua mãe batia nos filhos. Uma realidade muito dolorosa e pouco engraçada, teria também entendido que seus problemas não vinham de algum defeito seu até então desconhecido. Na verdade, ele atribuía a culpa por tudo a algo que ele chamava de, entre aspas, biologia. Meu termômetro emocional é desregulado, vive abaixo da média, por isso tenho tendência a me sentir deprimido, insatisfeito e desolado, fecha aspas. Minha cabeça é uma bagunça, disse David, um desempregado de 37 anos. Eu falo pelos cotovelos. Ele era muito autocrítico. Tinha feito um teste de inteligência e confirmado o que já sabia. Era brilhante. Acreditava que essa inteligência deveria tê-lo impedido de ser tão esquecido e desorganizado. Sinto que quem está no comando é minha impulsividade, minha hiperatividade. Não posso confiar em mim mesmo para tomar decisões, doutor. David tem baixa tolerância à frustração. Diz ter tomado muitas decisões erradas simplesmente para acabar logo com aquilo. Chegou a comprar um conjunto de pneus que não serviam para o seu carro, só por não ter tido paciência de procurar o conjunto correto. Os pais de David se divorciaram quando ele tinha 4 anos. Depois disso, ele raramente encontrou o pai. Enquanto a mãe engatava um relacionamento insatisfatório atrás do outro, tanto a mãe quanto o pai bebiam muito. David disse que eles ficavam alegres sob a influência do álcool. Às vezes, abre aspas, meio zangados, nada demais. Quando questionado sobre o que acontecia quando seus pais ficavam, entre aspas, meio zangados, David recordou ter apanhado da mãe com um cinto laranja aos 6 ou 7 anos. Não lembrava o motivo, só lembrava que se sentira confuso e humilhado. Recordava também ter sentido, abre aspas, um medo absoluto, fecha aspas, no dia em que precisou arrancar uma vara da mão do pai. São essas as experiências que David descrevia como, entre aspas, nada demais. Quase todos os adultos minimizam os efeitos dos seus traumas vividos. Eles varrem para debaixo do tapete a raiva e o desespero de uma criança pequena atacada justamente pelas pessoas em que mais precisava confiar. Ou então se convencem de que aqueles acontecimentos eram normais,
Uma mulher me disse nunca ter havido violência no seu lar de origem, mas acabei descobrindo que ela costumava ser punida pelo pai com chicotadas. É que quando o senhor falou em violência, ela explicou, achei que estivesse se referindo a algo pior. Quando as pessoas falam pela primeira vez sobre uma violência sofrida dentro de casa, costumam fazer isso com um sorriso. Usam uma linguagem leve que jamais usariam se descrevessem os mesmos acontecimentos na vida de um conhecido, em especial de uma criança pequena. Algumas acham que mereceram castigo. Coisas normais da infância, doutor, disse uma mulher de 36 anos, que costumava apanhar do pai com uma vara. Eu era um menino impossível, disse um. Eu precisava ser disciplinado. Eu só colhi o que plantava, disse outro. Pergunto a essas pessoas se elas sorririam e achariam normal se vissem uma criança ser submetida a esse tipo de, entre aspas, disciplina. A resposta é unânime, sempre um grave não. Entre os temas recorrentes que assombram a infância de adultos que conheci com TDAH severo estão dificuldades familiares e divórcio, adoção, depressão, sobretudo na mãe, violência, sobretudo do pai, alcoolismo e abuso sexual. Um estudo de 1994 constatou que num grupo de meninas vítimas de violência sexual, 28% correspondiam aos critérios de TDAH, contra 4% no grupo que não sofrera violência. Qual é a conexão? Embora o trauma da violência sexual possa reforçar traços de TDAH como o alheamento, a associação entre TDAH e abuso sexual vai mais fundo, pois antecede o próprio abuso. Há mais probabilidade de ocorrer um abuso sexual em famílias que representam um ambiente psicologicamente estressante para a criança desde o nascimento. Logo, não é o abuso sexual cometido posteriormente na infância que causa o TDAH, e sim a atmosfera psicológica pré-existente, que mais tarde torna o abuso possível. Relacionamentos familiares anormais têm efeitos negativos no desenvolvimento cerebral na primeira infância. Já se sugeriu que, de modo geral, crianças hiperativas têm mais chance de sofrer abuso. Mesmo que seja verdade, não é o TDAH da criança que torna seus pais abusadores. Pelo contrário, assim como o abuso sexual, o TDAH tem mais probabilidade de surgir numa família potencialmente violenta, mesmo que os maus tratos não passem de uma ameaça. Ou seja, a atmosfera psicológica nessas famílias já devia ser perturbada antes do nascimento da criança, pois os próprios pais carregam cicatrizes psíquicas de abuso. Apenas pessoas abusadas na infância abusarão dos próprios filhos, e elas farão isso de modo quase inevitável, a não ser que reconheçam a própria história e assumam a tarefa de se curar. Diversos pacientes já me disseram que sua família se mudava muito quando eles eram pequenos, o que pode muito bem refletir traços de TDAH em seus pais. Algumas pessoas me dizem ter mudado de cidade e de escola quase todos os anos. Não havia estabilidade. Conheci a sala da diretoria de 6 colégios diferentes durante o ensino médio, me disse uma mulher, que costumava ser punida por não prestar atenção nas aulas, chegar atrasada e ter outros comportamentos relacionados ao TDAH. Nas histórias que me contam, geralmente há um pai intimidador, severo e zangado. Era preciso pisar em ovos com ele, é uma frase comum no meu consultório. Quando leio algum material sobre TDAH, me identifico com quase tudo, diz Anthony, vendedor, 29 anos. Ele parece deprimido e relata uma falta de entusiasmo em todos os aspectos da vida, inclusive no âmbito conjugal. Como muitos adultos com TDAH, Anthony tem pouquíssimas lembranças da infância, antes dos 8 ou 9 anos. Embora diversos parentes tenham lhe contado que ele sofria abuso psicológico em casa. Ao que parece, seu pai o criticava sem dó e fazia, entre aspas, jogos mentais para constrangê-lo. Escrevi o seguinte no meu relatório para seu médico de família. Anthony diz não ter lembranças claras de muitos desses incidentes.
Sua lembrança mais vívida é de quando tinha uns 17 anos e o pai já estava no segundo casamento. Eles discutiram e o pai o chamou de preguiçoso e vagabundo, o que o levou aos prantos. Poucos minutos depois, seu pai se justificou dizendo que só tinha falado aquilo porque Anthony era, entre aspas, um rapaz incrível e tinha potencial, entre aspas, para muito mais. Anthony diz ter sentido naquele dia um lixo. Existem duas explicações para o fato de suas lembranças na infância serem tão vagas, costumo sugerir aos meus pacientes. Ou não aconteceu nada que vale a pena lembrar, ou aconteceram coisas demais que podem ser dolorosas de recordar. Como veremos nos próximos capítulos, o ser humano tem uma capacidade incrível de ignorar períodos inteiros da própria vida que tenham sido caracterizados por forte dor emocional. Antes de eu sequer ter idade suficiente para ir à escola, já precisava cuidar da minha mãe. Toda vez que ela caía de bêbada, recordou uma jovem. Como não tem recursos para cuidar de uma adulta autodestrutiva, uma criança que receba essa responsabilidade desenvolve inevitavelmente uma profunda sensação de inadequação. Entre 14% e 25% das crianças com TDAH tiveram um cuidador alcoólatra. Em geral, ainda que o consumo de álcool não seja excessivo, pais e mães de crianças com TDAH consomem mais bebida alcoólica do que pais e mães de crianças sem o transtorno. Isso significa que esses adultos provavelmente estão usando o álcool como um relaxante, como uma automedicação, para estados mentais estressados, agitados ou deprimidos. Crianças sem TDAH têm 6% de chance de ter pais ou mães que passaram por uma depressão grave. Entre crianças com transtorno, a probabilidade sobe para 30%. Acredito que esse número seria ainda mais alto se incluísse as muitas pessoas cuja depressão nunca chega a ser diagnosticada clinicamente, mas que passam a vida lutando contra um desânimo e uma irritabilidade que lhes parecem normais. John Hattie e Catherine Johnson chamaram esses estados subclínicos de síndromes silenciosas em seu livro homônimo. Muitas vezes vi pacientes que nem sabiam até que ponto estavam desanimados. Até medicamentos ou algum outro tipo de terapia tirar de cima dos seus ombros o peso da depressão. Quando eu mesmo tomei antidepressivos pela primeira vez aos 40 e poucos anos, fiquei muito impressionado com a diferença. Curiosamente, me senti muito mais eu mesmo. Foi como se uma névoa se dissipasse e eu passasse a enxergar com clareza aquilo que tinha visto tão poucas vezes ao longo dos anos, uma vida desatrelada de sentimentos negativos. As crises familiares e a depressão parental contribuem para os problemas de TDAH em crianças, mas não apenas devido à sua influência negativa na sintonização durante o desenvolvimento do cérebro. A sintonização, corregulação entre o cérebro do adulto cuidador principal e a criança. Constatou-se que mães estressadas ou deprimidas têm menos paciência, tendem a ser mais controladoras e mais bravas com seus filhos. A depressão, em especial na mãe, evoca também uma reação negativa de muitas crianças pequenas, muito provavelmente devido à ira da criança, com que ela interpreta inconscientemente como um afastamento da mãe. A mãe de uma menina com TDAH me contou ter passado por um período de depressão. Foi nessa época que sua filha, ainda bebê, se tornou inexplicavelmente agressiva com os coleguinhas e até com crianças desconhecidas. Se quisermos entender melhor todos os fatores de estresse, depressão, prevalência maior de alcoolismo, maus tratos na infância, o TDAH reconhecido ou não dos adultos que trazem os filhos para serem avaliados, teremos que mergulhar um pouco mais nas histórias familiares. Marilyn, uma professora de 27 anos, tem TDAH e seus 2 irmãos receberam tratamento para depressão. Sempre sinto lá no fundo que alguma coisa está errada, diz ela. Esse sentimento é acompanhado por uma sensação de peso, que às vezes é paralisante. Mas ela enfim descobriu
que só pode entender a própria infância se reconhecer as circunstâncias originais que moldaram a vida da sua mãe. Minha mãe teve uma infância terrível, disse Marilyn. Ela não verbalizava isso, mas eu captava nas entrelinhas. Há pesquisas reveladoras que merecem mais atenção do que vem recebendo. Por exemplo, pais e mães de filhos com TDAH relatam menos contato com outros familiares. E quando esses contatos acontecem, são considerados menos úteis. Em outras palavras, pais e mães de filhos com TDAH parecem ser relativamente distantes da própria família de origem. Eles não convivem com a mãe, o pai, os irmãos com a mesma frequência que a maioria da população. Quando encontram os familiares, a interação tende a ser insatisfatória. Crianças com TDAH têm uma probabilidade menor de receber conforto e apoio, que somente avós amorosos podem dar. Ou seja, algo já tinha dado errado, no mínimo uma geração antes de essas crianças nascerem na família de origem de seus pais. O jornalista e escritor Lance Morrow resumiu a natureza multigeracional do sofrimento em seu livro Hurt, Coração, um belo e dilacerante relato sobre sua doença cardíaca e sua relação com a própria mortalidade. Abre aspas. As gerações são caixas, dentro de outras caixas. Dentro da violência da minha mãe, você vai encontrar outra caixa contendo a violência do meu avô. E dentro dessa caixa, acho que você encontraria outra contendo algum material igualmente sombrio. São histórias dentro de histórias remontando ao passado. Fecha aspas. Sei que meus filhos sofreram por causa das distorções da minha personalidade impostas por meus primeiros anos de vida. Isso não é uma desculpa, é um fato. Eles podem evitar passar para os filhos os sofrimentos das gerações anteriores, mas terão que se esforçar para entender a si mesmos e as influências que os tornaram quem são. A família, como uma instituição, tem sofrido uma pressão enorme na nossa sociedade. Se quisermos encontrar as origens do TDAH, precisamos procurá-las na nossa cultura e é o que faremos no próximo capítulo. Mas a família é o ambiente mais imediato a ter influência sobre nós. Todos fazemos parte de um sistema familiar multigeracional, que não começa nem termina com os nossos pais. Quando pensamos em nossa infância, também estamos pensando no efeito que as atitudes, os gestos inconscientes e os comportamentos de nossos avós tiveram sobre nossos pais durante seus anos de formação. Para compreender a nós mesmos, precisamos compreender as histórias dentro das histórias, que culminam em nós, até que tenhamos nossos próprios filhos. Marilyn tinha razão. As sementes da sua infância atribulada foram plantadas muito antes de ela nascer, na infância atribulada da mãe, e até mesmo muito antes disso. Legamos a nossos filhos não apenas aquilo que admiramos em nós mesmos e em nossos pais. Cada geração também transmite para a seguinte, de um modo um tanto involuntário, grande parte das próprias experiências negativas. Temos autonomia para decidir como a história da nossa família vai continuar no futuro, mas primeiro precisamos reconhecer os fatos e acontecimentos que moldaram nosso presente. A culpa perde o sentido quando compreendemos que nossa história familiar atravessa gerações. Reconhecer isso inibe rapidamente qualquer tendência a enxergarmos nossos pais como vilões, escreveu John Bowlby, psiquiatra britânico que mostrou a importância do apego na infância. Para quem deveríamos afinal apontar o dedo acusador? Para Adão e Eva, ou quem sabe para algum pobre ancestral antropóide que mal conseguia segurar entre a palma da mão e o polegar opositor algum graveto grosseiramente entalhado?